Interessante, disse Lucende calmamente. E quanto às fendas 2A, 3A ou até SSSS? Mesmo um Rank 9 Martial Cent teria dificuldade de sobreviver lá dentro? Kim H.U. assentiu. Em teoria sim. Mas é apenas teoria, porque nenhum Grandmaster ou Martial Cent jamais se aventurou até as partes mais profundas de uma fenda S. Porém, perto da superfície, até artistas marciais de nível 5 ou 6 conseguem sobreviver dentro de uma fenda A. Lucende sorriu levemente. Entendi. É praticamente como a estrutura de um jogo. Essas fendas são basicamente dungeons de alto nível. Quanto mais fundo você vai, mais a dificuldade e a taxa de mortalidade aumentam exponencialmente. Mas se alguém ficar farmando monstros nas áreas externas, o risco ainda é controlável. Kim H.U. acrescentou, na verdade, a maioria dos nossos soldados nem entra nas fendas. Nossa principal estratégia é fortificar a entrada e eliminar as feras mutantes quando elas tentam sair. Lucende fechou o punho, uma grande ambição surgindo em seus olhos. Entendi. Se alguém conseguisse limpar completamente uma Rift nível SSS, provavelmente descobriria o verdadeiro segredo dessa invasão. A ideia era tentadora, mas ele rapidamente afastou o pensamento. Por enquanto, isso estava muito além de seu alcance. Era um objetivo para o futuro, totalmente realista no momento. O caça continuava cortando a estratosfera, deixando um rastro branco atrás de si. Kim H.U. falou novamente em tom respeitoso. Quando chegar ao quartel-general militar, você provavelmente será promovido diretamente a major-general. Esse posto vai te dar acesso sem precedentes às fendas. Ele olhou para Lu Seng. Nós soldados ficamos presos às linhas defensivas, mas seu caminho será diferente. Lu Seng levantou uma sobrancelha. Está dizendo que meu serviço não seguirá a cadeia de comando padrão? Exatamente, disse Kim H.U. com seriedade. Como Rank 7 Grandmaster, você é um general, e generais têm privilégios autônomos especiais. A maioria opera em pequenas equipes de elite ou como agente solo, realizando missões de alto risco diretamente atribuídas pelo comando da zona de guerra, algo parecido com as missões especiais em uma universidade de artes marciais. Os olhos de Lucende brilharam. Ele finalmente entendeu seu papel. Com autonomia, sua missão secundária de obter Mithril e Orichalcum seria muito mais fácil. Era uma distribuição lógica de recursos. Um único Grandmaster, por mais forte que fosse, não era tão eficiente segurando uma linha contra milhões de monstros quanto um exército coordenado. Mas para reconhecimento, ataques cirúrgicos e missões de resgate, um Grandmaster era incomparável. Além disso, o exército via esses oficiais de alto nível como as sementes para futuros Rank 9 Martial Cents, e eles precisavam entrar nas fendas para encontrar o catalisador de seus avanços. Kim H.U. e Lucende continuaram conversando durante o voo. Lucende percebeu que o coronel era surpreendentemente falante, provavelmente por causa do isolamento da vida na linha de frente. Kim H.U. contou histórias sobre os maiores especialistas do exército e as figuras lendárias da zona de guerra, ampliando a visão de Lucende sobre a verdadeira estrutura de poder do mundo. O tempo passou rapidamente até que um forte estrondo da porta traseira abrindo interrompeu a conversa. Um soldado totalmente equipado entrou correndo na cabine segurando uma arma pesada. Coronel! Sinal de emergência do setor de defesa Yushi. Uma fera mutante nível 7 rompeu o perímetro. Eles estão sofrendo grandes baixas e pedem reforço imediato de nível Grandmaster. Lucende se levantou e olhou para o horizonte. Uma fera nível 7, exatamente o aquecimento que eu precisava. Lucende se virou para Qin Shaojun, com os olhos fixos no horizonte. Quanto falta para chegarmos à zona de defesa Yushi? Perguntou enquanto o som do motor ecoava na cabine. Qin Shaojun verificou os instrumentos e respondeu tenso, estamos quase lá. A distância está diminuindo rápido. Na velocidade atual, estaremos sobre a zona de lançamento em cerca de 3 minutos. De repente, os olhos dele se arregalaram em choque ao ver Lucende perto da saída. Espera, você não está pensando em Lucende? Interrompeu com calma fria. Exatamente. A altitude é um pouco alta para um pouso normal, então vou precisar de um favor.
Me empreste um par de botas de combate. Garanta que sejam as melhores que você tiver, as de maior qualidade do estoque, acrescentou Lu Seng. Qin Shaojun ficou parado, piscando atordoado tentando entender o pedido absurdo. Nem teve tempo de protestar. Um estrondo violento sacudiu o avião quando Lu Seng chutou a porta traseira com força. Imediatamente, um vento gelado e brutal invadiu a cabine, sinalizando a chegada da caótica zona de combate de Xi'an. 30 minutos antes, o campo de batalha já havia se transformado em um verdadeiro inferno, com ondas intermináveis de feras mutantes avançando sem parar. De repente, uma aura de lâmina vermelha brilhante cortou a fumaça e se expandiu em uma enorme lua crescente de energia destrutiva. As feras mutantes que estavam em seu caminho foram esmagadas como se um rolo compressor tivesse passado por cima delas, carapaças se quebraram e corpos se partiram em um espetáculo brutal de poder marcial. Mesmo com o golpe devastador, essas criaturas resistentes continuaram se contorcendo no chão ensanguentado por quase um minuto antes de morrerem de vez. No meio da carnificina, o general Liu Fei permanecia firme, segurando um enorme sabre de liga metálica e atacando com movimentos precisos e constantes. Cada golpe do veterano cortava um monstro ao meio. Grandmasters possuíam reservas físicas vastas como rios e oceanos, mas mesmo um guerreiro como ele começou a sentir o peso da exaustão após horas de combate intenso. Com um corte explosivo, o velho general decapitou duas feras que saltaram em sua direção e usou o impulso para recuar até o centro da linha defensiva. Essa trincheira improvisada havia sido cavada às pressas nas ruínas de um estádio abandonado, servindo como a última fortaleza. Liu Fei apoiou o peso no cabo do sabre, ofegando enquanto tentava recuperar o fôlego. Essa onda tem que acabar logo, murmurou com a voz rouca. Vendo o cansaço do comandante, um soldado exausto do setor Yuxi correu até ele e entregou um cantil militar amassado. Comandante, o senhor está na linha de frente há tempo demais. Por favor, beba um pouco de água, disse o soldado. Bom homem, obrigado, respondeu Liu Fei antes de beber vários goles profundos. Nem se preocupou em limpar o que escorreu do queixo antes de olhar novamente para o horizonte. Relatório. Onde estão os reforços prometidos? Não podemos segurar essa brecha para sempre. O soldado assentiu com expressão pesada. Algumas unidades estão chegando de setores secundários. A pressão na linha de frente deve diminuir em breve quando eles assumirem posição. Mas o tom dele não parecia muito confiante. Liu Fei franziu a testa profundamente. Não estou falando da infantaria comum. Qual é a situação do esquadrão de generais? O soldado desviou o olhar com expressão impotente. O último comunicado do comando foi claro: teremos que resistir sozinhos. O esquadrão de generais está preso no setor da capital e não poderá chegar antes de 48 horas. Maldição, rugiu Liu Fei. 2 dias? Nós não temos nem 2 horas. Feras mutantes de nível 6 e 7 estão rompendo o perímetro o tempo todo, e já vi sinais de monstros de nível 8 na linha da floresta. Sem o esquadrão de generais, o poder de fogo de uma divisão normal é ridículo. Nossos artistas marciais intermediários e armas conseguem segurar as criaturas menores, mas quando chega uma de nível 7, elas atravessam aço e carne como se fosse papel molhado. Números não significam nada contra esses monstros. Uma série de explosões violentas ecoou do lado de fora da trincheira principal, levantando terra e destroços no ar. A expressão de Liu Fei endureceu imediatamente. Ele saltou para um ponto elevado e olhou através da poeira, vendo 2 feixes de luz, afiados como espadas, surgirem de uma trincheira próxima para enfrentar a horda. A primeira figura se movia como um redemoinho, lançando uma sequência de socos que faziam jorrar sangue a cada impacto. Ao lado dele estava uma cena ainda mais impressionante. Dong Qinsu permanecia calmo enquanto várias lâminas afiadas flutuavam ao seu redor como espinhos etéreos. Com um simples movimento de vontade, as lâminas disparavam em alta velocidade, perfurando facilmente a pele das feras mutantes e deixando um rastro macabro de corpos perfurados. Trabalhando em perfeita sincronia, os 2 instrutores se moviam com uma fluidez mortal, abrindo uma espécie de zona morta temporária que finalmente permitiu aos artistas marciais exaustos nas trincheiras abaixar as armas e recuperar o fôlego.
Ver um nível tão alto de domínio reacendeu uma faísca de esperança nos soldados cansados, gritos de comemoração surgiram no meio da lama e do sangue, dando um impulso momentâneo ao moral que já estava quase quebrando. Os dois guerreiros logo recuaram para a segurança da linha de trincheiras, revelando um homem e uma mulher com rostos pálidos como ossos. Ilfei observou os dois se aproximarem e fez um leve aceno de agradecimento. Ele sabia que a única razão pela qual essa divisão ainda não tinha sido completamente esmagada era sua liderança tática combinada com o poder marcial desses dois instrutores, Qin Shaojun e Dong Qinsu. Vindos de linhagens marciais prestigiadas, ambos possuíam um tipo de talento bruto que floresce sob a pressão da linha de frente. Qin Shaojun e Dong Qinsu se aproximaram e fizeram uma saudação militar. Comandante Yu. Ilfei soltou uma gargalhada forte, embora cansada. Haha! É uma bênção dos céus ter vocês dois aqui. Sem a ajuda de vocês, eu já estaria enterrado debaixo de uma montanha de cadáveres de feras há dias. Perto dali, alguns soldados cochichavam admirados. Olha só, nem 40 anos e já estão no pico do nível 6. Daqui a alguns anos vão virar Grandmasters de nível 7. Enquanto o comandante cuidar dos monstros maiores, talvez a gente realmente sobreviva. Dong Qinsu começou a relatar rapidamente a situação tática ao velho general. Se os reforços realmente chegarem em 2 dias, ainda temos uma pequena chance de manter o perímetro. Pelo menos o ataque principal desta tarde parece ter perdido força. Ilfei assentiu lentamente enquanto observava o campo de batalha mais silencioso. Se tivermos sorte, as feras só vão reorganizar outro ataque grande amanhã de manhã. Precisamos reforçar o portão oeste agora. O breve momento de descanso foi destruído por um grito agudo e estridente que parecia vibrar até dentro dos ossos. De repente, o chão sob o estádio começou a tremer como um pequeno terremoto. O que diabos está acontecendo agora? Exigiu Ilfei, puxando novamente o sabre. Os olhos do velho general se voltaram para o horizonte e suas pupilas encolheram de choque. Ah, não pode ser, murmurou. Ao longe, um gigantesco jato de energia dourada explodiu do chão. Era um Ground Fissure, uma ruptura geológica causada por Ki de alto nível, e estava literalmente rasgando a paisagem ao meio. A enorme fenda se abriu como a boca de um deus subterrâneo. Da escuridão fedorenta surgiram 3 silhuetas gigantescas. Cada uma delas tinha mais de 10 metros de altura, projetando sombras assustadoras enquanto emergiam para a superfície. O primeiro monstro a sair completamente foi um primata gigantesco, parecido com um gorila pré-histórico coberto por pelos negros como obsidiana que pareciam engolir a luz. Ele mostrou presas do tamanho de espadas curtas, e seus olhos brilhavam com uma inteligência predadora dourada que só prometia massacre. O segundo era um pesadelo de quitina e metal, um louva-a-Deus gigantesco com membros que brilhavam com um reflexo metálico mortal. Ao lado dele estava o mais grotesco dos 3, uma criatura com o corpo inferior musculoso de um predador quadrúpede e a parte superior parecida com um polvo mutante, com 18 tentáculos grossos se contorcendo. Os 3 colossos pareciam montanhas vivas, e sua presença criava uma pressão tão forte que até as feras menores eram empurradas para longe. Eles eram os reis absolutos da Horda, e estavam avançando direto para as trincheiras humanas. Três feras de nível 7 ao mesmo tempo, gaguejou Qin Shaojun, seu rosto coberto de sangue ficando pálido. Ele não era o único assustado. Ao longo da trincheira, veteranos endurecidos pareciam ter encarado o próprio abismo. O destino pode ser tão cruel assim, pensou Dong Qinsu, cerrando os dentes com tanta força que sua mandíbula doía ao perceber o tamanho do pesadelo diante deles. Droga, o pouco de moral que conseguimos juntar vai desaparecer agora, sussurrou Ilfei. Ele passou a vida inteira na linha de frente e já tinha enfrentado feras de nível 7 antes, mas sabia que elas eram o pior pesadelo da infantaria comum. Mesmo com instrutores especialistas, derrotar apenas uma já costumava resultar em massacre. Enfrentar 3 ao mesmo tempo era praticamente uma sentença de morte. Filhos da... murmurou o general enquanto encarava o apocalipse que se aproximava. Ilfei apertou o cabo da enorme espada de liga metálica, mas pela primeira vez em décadas o metal parecia frio e pesado como 1000 toneladas.
Ele sabia que mesmo 20 anos mais jovem e no auge não teria certeza de sobreviver a isso. Será que é aqui que minha história termina? Pensou por um instante. Então uma luz feroz surgiu em seus olhos. Irmãos, deixem o medo de lado e lutem com tudo. Se querem ver o amanhã, lutem como demônios. Todo guerreiro nível 6 ou mais, comigo. Vamos atacar esses monstros agora. Seguindo a ordem do general, todas as armas pesadas nas trincheiras começaram a disparar. Dezenas de metralhadoras despejaram balas sem parar, enquanto lança-granadas, foguetes e os poucos tanques restantes abriram fogo desesperado. O ar virou uma parede de explosões e fumaça. Qin Shaojun se apoiou numa barreira de concreto tossindo sangue. Ele olhou para a palma da mão coberta de sangue fresco e limpou casualmente no uniforme rasgado. Que azar o meu! Se eu soubesse que 3 feras nível 7 iam aparecer, não teria gastado tanta energia com aqueles batedores, resmungou Qin Shaojun. Ele olhou para Dong Qinsu ao lado dele e arregalou os olhos. Qinsu, olha seus olhos. Estão completamente vermelhos, parece um demônio. Dong Qinsu lançou um olhar cortante. Seus olhos realmente estavam cheios de vasos estourados pelo esforço. Só ultrapassei meu limite psíquico por um momento. E você também não está em posição de falar, está sangrando por todos os poros, respondeu. Qin Shaojun sabia bem o que isso significava, a energia mental dela estava quase esgotada, e nem as melhores poções poderiam curar essa fadiga neurológica. Ele só mantinha aquele humor irônico porque era a única forma de não entrar em pânico diante da morte certa. Só um pouco de humor negro, murmurou. Não leva tão a sério, Qinsu. Aliás, estava pensando, ouvi dizer que aquele garoto Lu Seng deveria chegar aqui em alguns dias. Imagina a cara dele? Vai chegar todo animado procurando seus instrutores favoritos e vai encontrar nossos cadáveres queimados. Ele deu uma risada seca. Até que é irônico. Mas pensando bem, uma mulher dura como você não vai morrer antes de ver o futuro marido mais uma vez, né? Dong Qinsu virou a cabeça irritada. Qin Shaojun, se você conseguisse ficar 5 minutos sem falar, nossas chances de sobreviver talvez dobrassem. Guarde o fôlego para lutar. Qin Shaojun levantou as mãos em rendição, mas continuou olhando para os 3 monstros de nível 7. Tá bom, tá bom. Entendido. Vou ficar quieto. Acredite, eu também não estou com pressa de morrer hoje. Eu não vou morrer num buraco como esse, rugiu Liu Fei novamente. Todos, armas em posição. Preparem-se para atacar quando eu mandar. O velho general levantou a espada, pronto para liderar uma última carga suicida. Mas justamente quando ia dar a ordem, um som rasgando o céu surgiu de repente, mais alto que o barulho dos canhões. Parecia que o próprio ar estava sendo despedaçado por algo movendo-se em velocidade impossível. Soldados e até as feras olharam para cima. Qin Shaojun arregalou os olhos. O que é aquilo? Um meteoro. No alto do céu, um borrão escuro envolto em chamas de atrito caía em direção à terra, deixando um rastro de fogo enorme no céu. De repente alguém na trincheira gritou, olhem! Tem uma pessoa dentro daquela bola de fogo. É um humano. Dong Qinsu sentiu uma estranha sensação de reconhecimento no peito. Mas como sua energia mental estava esgotada, não conseguiu usar sua percepção psíquica para confirmar. Será que é ele? Sussurrou. A massa de fogo estava caindo exatamente na direção dos 3 monstros. Ele vai cair no meio deles. Vai ser esmagado, gritou alarmada. Você reconhece essa pessoa? Quem é? Perguntou Qin Shaojun. Antes que ela respondesse, o meteoro mudou de trajetória no ar e desceu com um estrondo, atravessando diretamente o crânio da besta de tentáculos. A criatura nem teve tempo de reagir antes de sua cabeça ser destruída. No meio da fumaça e do calor, Lu Seng, o jovem que acabará de cair da estratosfera, deixou escapar um sorriso predatório. Ele estava no centro da zona de impacto, ainda envolto pelas chamas restantes. Ele não apenas aterrissou. Ele literalmente esmagou a cabeça da fera nível 7 no chão com a força de uma bomba.
Todos os soldados e comandantes testemunharam aquela demonstração absurda de poder. O que diabos? Murmurou Yue, baixando o sabre em choque. Quando a poeira baixou, viram o corpo da besta de tentáculos imóvel. Lu Seng estava em cima do cadáver, as botas emprestadas ainda soltando fumaça. Seus olhos brilhavam intensamente e seu corpo inteiro emitia uma aura ardente de Qi. Nada mal, murmurou ele. Essas botas aguentaram. A onda de choque secundária finalmente se espalhou, esmagando a grama ao redor e jogando feras menores como folhas ao vento. As duas metades do cadáver da besta se separaram e caíram no chão como montanhas desmoronando, revelando uma enorme cratera vitrificada. O gorila gigante ficou parado, incapaz de entender como seu companheiro morreu instantaneamente. Do centro da cratera, Lu Seng se levantou lentamente. Por um momento, todo o campo de batalha ficou em silêncio. Só então perceberam, aquele meteoro era um jovem absurdamente bonito que havia descido como um deus da guerra. Lu Seng virou lentamente a cabeça e fixou o olhar no gorila gigante. Certo, disse calmamente. Você é o próximo. O gorila gigante finalmente saiu do choque e rugiu com fúria. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto levantava um punho do tamanho de um carro. Diante da sombra do monstro, Lu Seng parecia minúsculo. Mas ele simplesmente levantou o próprio punho calmamente. Isso parece familiar, a gente já não jogou esse jogo antes? Antes que o gorila atacasse, Lu Seng lançou um soco. O impacto soou como um raio. O monstro gigante foi arremessado rolando pelo chão por causa de um único golpe humano. Uma luz dourada explodiu no ponto de impacto. Gostou disso? Então toma esse chute, gritou Lu Seng. Com um movimento rápido, ele girou e chutou o peito do gorila, lançando o monstro de várias toneladas para longe como se fosse uma pedra. Vendo aquilo, o mundo de Yue pareceu quebrar. Ele ficou parado, olhando uma fera nível 7 sendo tratada como brinquedo. Isso não pode ser real, gaguejou Yue. Estou sonhando? Ou meus olhos falharam na velhice? Como um humano pode ter tanta força? Qin Shaojun balançou as mãos na frente do rosto como se estivesse tentando acordar. Uau, o estilo de luta do Lu Seng é completamente absurdo. Parece cena de filme com orçamento de bilhões. O que você acha, Qinso? Ele ainda é humano? Dong Qinso olhava para Lu Seng quase com reverência. Lu Seng, sussurrou emocionada. Ele está ficando mais forte numa velocidade que desafia qualquer lógica. Lu Seng então virou para a última criatura. Agora é sua vez. O louva-a-Deus gigante encarou o jovem com seus olhos múltiplos. Seus braços em forma de lâmina vibravam tão rápido que viraram borrões prateados. A criatura avançou numa velocidade impossível de acompanhar. Mas Lu Seng apenas se moveu levemente para o lado, desviando com facilidade. Ele olhou por cima do ombro, claramente entediado. Os olhos da criatura procuraram freneticamente o alvo. Mas Lu Seng já havia desaparecido. De repente, energia vermelha explodiu atrás dela. Lu Seng apareceu como se tivesse surgido do ar, com um braço erguido. Vórtices de plasma giraram ao redor do louva-a-Deus como serpentes de fogo, levantando a criatura no ar e girando seu corpo dentro de um forno de energia até que fosse completamente incinerada. O cheiro de quitina queimada e carne carbonizada tomou o campo de batalha. Em poucos segundos, a criatura virou apenas um monte de carbono negro. De repente, Lu Seng subiu voando no céu cheio de fumaça. Chamas vermelhas e luz dourada irradiavam de seu corpo como um pequeno sol. Ele olhou para a horda abaixo com olhos frios. Considerem-se convidados neste mundo. Mas não precisam se preocupar em voltar. Assim que terminou de falar, Lu Seng lançou uma chuva de socos que esmagaram as feras mutantes abaixo. A poeira tomou o campo de batalha, agora coberto por cadáveres de feras. Logo depois, Lu Seng pousou suavemente diante dos soldados e fez uma saudação militar com um sorriso confiante. Recruta Lu Seng se apresentando. Vim me reportar ao comandante Yue para receber ordens. Dong Qinso e Qin Shaojun ficaram completamente parados.
Recruta, gaguejou Yu Fei. Os três se olharam, e começaram a rir descontroladamente. Eles riam tanto que parecia inacreditável. Yu Fei até segurou a testa como se estivesse com dor de cabeça. Certo então, disse ele para Lu Seng. Bem-vindo, o recruta mais extraordinário que a base de combate oriental já viu. Quando a noite caiu, o ritmo dos tiros, as explosões e o som das lâminas ainda continuavam, embora bem menos intensos do que no pico da batalha durante o dia. Lu Seng estava sentado em um quarto relativamente espaçoso na linha de frente. Felizmente, a infraestrutura urbana em ruínas ainda tinha alguns prédios que serviam como abrigo. Hoje realmente devemos nossas vidas à sua presença. Se aqueles três monstros de nível 7 tivessem atravessado nossa linha, as consequências seriam catastróficas, disse Qin Shaojun enquanto servia uma xícara de café quente para Lu Seng. Lu Seng pegou a xícara, deixando o vapor subir até seu rosto, e perguntou com curiosidade, Instrutor Qin, as arficáveis de classe A são sempre tão perigosas assim? Feras de nível 7 costumam aparecer na entrada dessas cavernas quando ocorre uma explosão, explicou Dong Qinsu em tom calmo e detalhado para o jovem que estava destinado a se tornar seu marido. E a ameaça aqui provavelmente já passou de uma classe A comum, agora deve ser pelo menos um evento de classe 3. Geralmente, quando uma Arficave surge, ela passa por um período instável de erupção, onde predadores de alto nível saem em massa, mas depois acaba estabilizando, continuou Dong Qinsu. Nesse momento, Yu Fei entrou na sala. Eu costumava achar difícil acreditar nos rumores de que você matou Dong Shenji do Jidao Martial Arts Hall. Mas depois do que vi hoje, agora acredito completamente. Yu Fei olhou para Lu Seng como se estivesse observando um fenômeno sobrenatural. Garoto, sua força já é suficiente para competir no ranking general Star. Com facilidade você entraria no top 50. Lu Seng inclinou a cabeça e perguntou, esse sistema é parecido com o ranking de Saints da Martial Saint University? Mais ou menos. Mas o ranking general Star também considera suas conquistas táticas e contribuições para a defesa da humanidade. Vou pedir que registrem as feras de nível 6 e 7 que você eliminou hoje, acrescentou Yu Fei. Essas mortes serão convertidas em mérito militar e recompensas, que você pode trocar por recursos de alto nível para seu cultivo. É uma grande vantagem. Lu Seng assentiu educadamente. Agradeço a ajuda, comandante Yu. Ótimo. Finalizaremos a documentação quando voltarmos ao quartel regional. Você ainda é novo neste setor militar, então não precisa se apressar. Primeiro se acostume. Por enquanto, descanse. Não se deixe enganar por essa calmaria, nas próximas 2 semanas pode estourar um ataque grande a qualquer momento. Agora que você está aqui, vou depender bastante de você. Quando Yu Fei saiu, Lu Seng percebeu o cansaço profundo no rosto do general. Até o espírito de um Grandmaster nível 7 tinha sido levado ao limite. Era fácil imaginar as batalhas brutais que Yu Fei enfrentou para manter aquela linha intacta. Eu tenho as Imortal Cells e o Natural Briefing Method, então minha resistência é praticamente infinita, mas meu estômago é outra história, pensou Lu Seng enquanto esfregava a barriga. Vendo isso, Qin Shaojun deu um tapinha no ombro dele. Vamos lá, garoto. Você já ficou famoso por ter um apetite lendário. Não podemos deixar nosso herói passar fome. Hoje à noite vamos te dar um verdadeiro banquete no refeitório, prometeu Qin Shaojun. Mas quando chegaram lá, Lu Seng encontrou apenas pilhas de enlatados militares. Ele olhou surpreso para as latas. Esse é o banquete que você mencionou, instrutor Qin. Bom, a linha de frente tem opções limitadas, respondeu Qin Shaojun dando de ombros. Por enquanto aguenta isso. Quando essa onda acabar, voltamos para o distrito e fazemos uma comemoração de verdade. Perto dali, Dong Qinsu comia silenciosamente, mas seus olhos estavam quase sempre voltados para Lu Seng. De repente, parecia que um raio invisível atravessou o ar entre os dois. Seus olhares se encontraram e o ambiente pareceu cheio de faíscas invisíveis. Os rostos de ambos ficaram vermelhos. Lu Seng e Dong Qinsu ficaram claramente sem graça. O silêncio ficou pesado, nenhum dos dois conseguia falar.
Lu Seng de repente lembrou da informação profética dizendo que Dong Qingsu seria sua futura esposa, e ficou completamente travado. Aproveitando a primeira chance de escapar daquela tensão, Lu Seng falou rapidamente: Eu, já estou cheio. Preciso sair para resolver algumas coisas. E saiu apressado pela porta. Vendo Lu Seng sair correndo como um coelho assustado, Qin Shaojun ficou totalmente confuso. Ué, o que deu nele de repente? Quando Lu Seng enfrentou o Grandmaster do Jidao e derrotou os prodígios do norte, Dong Qingsu ficou extremamente preocupada. Se não fosse por sua missão obrigatória na linha de frente, ela teria ido até a província Jindu e escalado o Monte Jiun apenas para garantir que ele estivesse seguro. Dong Qingsu abaixou a cabeça, esquecendo completamente de comer, e respondeu irritada: Isso não é da sua conta. Qin Shaojun a observou por alguns segundos antes de rir. Ah, entendi. Qingsu, não me diga que você realmente se apaixonou pelo garoto. Antes que ele terminasse a frase, um prato cheio de comida foi jogado direto no rosto dele. Caldo e pedaços de carne escorreram pelo seu rosto. Dong Qingsu se levantou com expressão fria. Você fala demais. Depois saiu ignorando todos os olhares chocados do refeitório. Ei! Por que ficou tão sensível? Eu nem terminei, gritou Qin Shaojun. Enquanto isso, Lu Seng estava do lado de fora olhando para o céu nublado e pensando na batalha daquele dia. Seu coração ainda batia forte. Dormir definitivamente não era uma opção naquela noite. A 1.182 Divisão só estava em um raro momento de calmaria porque Lu Seng tinha limpado a área próxima. Mas o rugido distante da Arfida indicava que mais feras estavam chegando. Assim como tinha feito antes, Lu Seng espalhou seu poder mental como um radar para varrer a área ao redor. Talvez seja bom fazer uma patrulha rápida no perímetro, pensou. A Scarlet Star Dragon Vespear brilhava em sua mão enquanto ele disparava pela noite. Ele chegou a uma trincheira improvisada nas ruínas de um bairro, onde uma dúzia de tanques blindados lutava para conter a horda que avançava. Um homem alto e musculoso de meia-idade estava na trincheira, com um rosto cheio de preocupação enquanto observava as ondas intermináveis de feras mutantes. Maldição! Como pode ter tantas? Resmungou ele. Um soldado ao lado, com a perna sendo enfaixada, respondeu: A Arfiden deve ter colapsado totalmente. Reforços não vão chegar tão cedo. Estão todos ocupados contendo um surto nível S em outro lugar. Estamos sozinhos. Será que vamos morrer nesse inferno? Murmurou o soldado. De repente, a cabeça de um enorme machado bateu no chão com força. Chega de reclamar. Estamos em um campo de batalha. Você esperava férias? Quem falou foi uma jovem vestindo roupas esportivas simples, mas com uma postura firme e dominante. Mesmo com a situação desesperadora, ela permanecia firme como uma montanha. Os soldados imediatamente se endireitaram e saudaram. Sim, comandante. O soldado ferido sentiu um pouco de esperança. Isso mesmo, ainda temos um Grandmaster conosco. Não podemos recuar, gritou um soldado. Nesse momento, um tremor sacudiu o chão, derrubando os soldados da linha de frente. Um tanque disparou um projétil que cortou o céu escuro. Mas quando o projétil explodiu no meio da horda, foi como jogar uma pedrinha no oceano. A explosão desapareceu sem sequer diminuir o avanço das criaturas. De repente, um brilho roxo estranho começou a se espalhar pela área. Só havia uma explicação para aquilo: uma fera de nível 7 havia entrado na batalha. Os olhos da garota se arregalaram enquanto ela tentava controlar a respiração. Nas sombras, 4 chamas azuis fantasmagóricas surgiram. A horda de feras se abriu enquanto um predador gigantesco surgia da escuridão. Era uma Tunhead Shadow Panther. Seu corpo estava coberto de escamas negras e sua cauda parecia um ferrão de escorpião. As chamas azuis vinham de seus 4 olhos. A garota respirou fundo e sorriu levemente. Perfeito, eu estava mesmo procurando algo para acompanhar minha bebida. Com um rugido, ela levantou seu enorme machado e avançou como um trem desgovernado. Ela pretendia cortar a criatura ao meio com um único golpe.
Uma explosão de Ki branco saiu de seu corpo, iluminando a noite com a aura poderosa de um Grandmaster. O calor da energia era tão intenso que vapor subia de sua pele. A garota e a besta colidiram com um estrondo parecido com trovão. Ela atacou repetidamente com o machado, usando toda sua força espiritual e física. Morre, gritou. Recebe! De repente, um impacto violento ecoou e uma figura foi lançada para trás pela fumaça. A defesa de Ki dourado da garota foi destruída quando a Shadow Panther a atingiu com velocidade absurda. O som das metralhadoras parou completamente. Um silêncio pesado tomou a trincheira. A garota caiu de joelhos tossindo sangue. Ela olhou para o próprio peito e viu um ferimento enorme que quase mostrava o osso. Elas são mesmo tão fortes, ou estou enfrentando um casal? Sua suspeita se confirmou quando 8 chamas azuis apareceram na escuridão. 2 tunhadas de Shadow Panthers surgiram. Ambas de nível 7. Malditas feras! Murmurou a comandante exausta. As 2 criaturas se aproximaram lentamente. As bestas abriram suas enormes bocas cheias de presas. 8 olhos brilhantes focaram nela. Num instante, elas saltaram para atacá-la. Então é assim que termina, pensou a garota. Atrás dela, os soldados gritavam desesperados: Comandante! Cuidado! De repente, um brilho apareceu no céu. As Shadow Panthers perceberam algo estranho e aceleraram o ataque. Em um único salto sincronizado, as 2 bestas avançaram. Nesse instante, um estrondo rasgou o ar. Uma linha vermelha iluminou a noite. Lu Seng apareceu em alta velocidade com a Crimson Dragon V-Spear na mão. Ele se colocou entre a garota e as bestas e lançou golpes simples de punho. A força do impacto esmagou uma das Shadow Panthers no chão. Vendo sua companheira ser derrotada instantaneamente, a segunda Shadow Panther entrou em pânico e tentou fugir. Lu Seng soltou um suspiro. Quase chegamos tarde demais. Mais um segundo e teria sido trágico. De repente, a cauda da besta caída atacou como um chicote venenoso. Cuidado com a cauda, gritou a garota. Antes mesmo do aviso terminar, Lu Seng pisou com força esmagando a cabeça da criatura. Uma aura de batalha aterradora explodiu ao redor dele. A fera de alto nível começou a tremer de medo. Com uma voz cheia de autoridade, Lu Seng rugiu: fique quieta. As cabeças da criatura congelaram imediatamente. Mas as garras da cauda ainda estavam prontas para atacar. Lu Seng abaixou a mão e deu um tapinha na cabeça da besta, soltando uma risada baixa. Sabe, dizem que a carne e a medula de uma fera exótica de nível 7 são uma verdadeira iguaria. Seria um desperdício enorme de recursos se eu simplesmente te transformasse em uma névoa de sangue como fiz com a última, comentou em voz alta. Acho que desta vez vou ser um pouco mais cuidadoso, só uma pequena punição para você ficar na linha. Lu Seng então tocou levemente a cabeça da fera com a ponta do dedo, ao mesmo tempo em que liberava uma onda precisa de seu imenso poder mental direto nos nervos da criatura. Mesmo parecendo um toque leve, o chi de batalha que ele liberou era tão poderoso que a Shadow Panther sentiu como se sua cabeça estivesse sendo esmagada pela pressão do fundo do oceano, como se seu crânio estivesse prestes a se romper. A cauda musculosa da criatura começou a se contorcer em ângulos estranhos por causa do choque neural. Vendo aquela cena absurda de domínio total, a garota continuou caída no chão, completamente paralisada de choque com a diferença gigantesca de poder entre aquele jovem e os monstros. Sem demonstrar nenhum esforço, Lu Seng segurou a cauda agora completamente mole da criatura e começou a enrolá-la ao redor do corpo da Shadow Panther, prendendo sua própria arma natural contra o próprio corpo. Ele ainda teve tempo de amarrar a cauda em um nó grotesco antes de prender também as patas da frente com uma eficiência quase profissional. Pronto, murmurou enquanto se levantava e batia a poeira das mãos, satisfeito. Missão concluída para o alvo principal desta noite. Agora então, continuou ele, olhando para o horizonte onde a horda ainda se movia e rugia, é hora de limpar o resto dessas pragas antes do amanhecer. Os olhos de Lu Seng se estreitaram enquanto ele apertava a Crimson Dragon V-Spear. Uma aura vermelha brilhante e chamas celestiais explodiram ao redor dele, transformando-o em um verdadeiro cometa vivo.
Com um forte som cortando o ar, ele desapareceu numa velocidade que ultrapassava a percepção humana. Com um único movimento amplo da lança, Lu Seng liberou uma onda circular gigantesca de energia que destruiu uma enorme área de feras exóticas, transformando a multidão em cinzas e ossos quebrados. A jovem comandante olhou para o horizonte onde aquele salvador misterioso havia desaparecido, o rosto pálido de choque. Meu Deus! Murmurou com a voz trêmula. De que lugar do mundo surgiu um monstro tão poderoso? Enquanto isso, Lu Seng caminhava tranquilamente pelo perímetro do acampamento e pela entrada da Arf Cave, sua presença sendo tão dominante que até as áreas classificadas como SSS pareciam se acalmar por onde ele passava. Durante toda a noite, Lu Seng agiu como um guardião errante. Ele patrulhava a cada setor da linha de defesa e ajudava onde a batalha estava mais intensa. Ele não apenas matava, esmagava as feras de alto nível até deixá-las à beira da morte. Com sua velocidade absurda, quase como teleporte, ele cruzava toda a linha de defesa ao redor da 1.182 divisão como um fantasma vingador do campo de batalha. Sua lança flamejante deixava rastros de fogo na noite escura, muitas vezes acompanhados pelo brilho de suas lâminas douradas interdimensionais. Quando os primeiros sinais de luz apareceram no horizonte, ele já havia marcado profundamente o coração de milhares de soldados. Em acampamentos distantes, oficiais olhavam atonitos para o rastro de destruição deixado por ele e perguntavam em voz baixa: quem é aquele homem? Um louco viciado em batalha, ou um Deus enviado para nos salvar deste inferno? Quando os primeiros raios de sol surgiram, Lu Seng estalou a língua com tédio. Bom, parece que a diversão acabou por enquanto, murmurou. Acho que vou dar mais uma passada dentro da Arf Cave para limpar qualquer resto antes de voltar ao acampamento. Comandante Yufei. Comunicação urgente do perímetro, gritou um soldado no centro de comando. O que foi agora? Fale direito, respondeu Yufei. É sobre Lu Seng, ele acabou de passar pelo posto de controle. Ele voltou. Dentro do bunker de comando de Yufei, a cortina pesada foi aberta e uma figura desgastada pela batalha entrou. No mesmo instante, toda a atenção da sala se voltou para ele. Lu Seng se apresentando, comandante Yu, disse ele calmamente. Depois de uma noite inteira de combate, sua presença irradiava uma aura intensa de sangue e intenção de matar. Mesmo a alguns passos de distância, o cheiro metálico de sangue parecia grudado nele. Yufei ficou tão assustado com a pressão que a xícara em sua mão caiu e se quebrou no chão. O general olhou para ele com os olhos arregalados. Pelo amor de tudo que existe, o que você fez lá fora esta noite, garoto? Você parece ter saído direto do inferno. Quantos monstros você matou em uma única noite? Perguntou Yufei. Lu Seng pegou uma garrafa de água, abriu e bebeu calmamente. 12? 18? Sinceramente, perdi a conta depois da primeira hora. Tinha várias feras Rank 7 para resolver, e nem contei as Rank 6. Yufei ficou sem palavras. Lu Seng terminou a garrafa e suspirou. Uma pena não ter trazido os corpos. Os materiais eram valiosos. Mas numa incursão noturna a prioridade é velocidade. Carregar corpos Rank 7 iria me atrasar. E perder alguns materiais é ruim, mas perder soldados na linha de frente é pior. Ao ouvir isso, Yufei soltou um longo suspiro. Você deu o seu melhor, é. Depois de um silêncio, ele disse, cada setor tem um sistema de gravação. Quando voltarmos ao quartel, tudo será contabilizado até o último monstro. O exército não vai deixar nenhum de seus méritos sem recompensa. Os olhos de Lu Seng brilharam. Ótima notícia. Então minha patrulha noturna valeu a pena. Yufei olhou para ele como se fosse uma arma biológica desconhecida. Salvar outras divisões é nobre, mas lembre-se que você pertence a 1.182 divisão. Lu Seng riu. Não se preocupe, comandante. Vou limpar toda essa região primeiro. Ou melhor, me dê um comunicador. Se algo der errado, me chamem e eu volto antes mesmo de terminarem a frase. Yufei tossiu, sem saber o que dizer.
Ele não conseguia deixar de pensar que dar a Lu Seng acesso ao estoque de Trelogos Marrow Fluid tinha sido a melhor decisão de sua carreira. E o Fei estalou a língua e pensou, essa foi a maior sorte da minha vida. Enquanto isso, no quartel regional, uma reunião de emergência acontecia. Um oficial falou com expressão grave. A atividade da fenda está aumentando rapidamente. A zona de batalha 13 já caiu completamente. Um general mais velho pediu o relatório de baixas. As baixas confirmadas já ultrapassam 15.200 soldados. Também perdemos 320 oficiais, incluindo 8 generais Rank 7 e um Rank 8. O quê? Perdemos um Rank 8, perguntou o general. Foi o Grandmaster Xian, que estava em 28º no ranking global General Star. O velho general fechou os olhos com pesar. Preparem o funeral com as mais altas honras militares. Me avisem a data. Eu estarei presente. Agora temos apenas 30 verdadeiros Grandmasters no exército. Vamos para o próximo assunto. E a nova Archcave no setor leste? Se não enviarmos reforços imediatamente, toda a guarnição será exterminada em menos de 48 horas. Estimamos que seja uma Archcave nível 2A alto ou 3A. Ainda não chegou ao nível S. Xiongei olhou o mapa estratégico e perguntou, qual é o máximo de força que podemos enviar agora? O soldado respondeu frustrado, mesmo com mobilização imediata, os reforços só chegariam amanhã de manhã. Xiongei então apontou para o mapa. Então priorizem o ponto A e enviem todos os reforços para lá. Mas comandante, o ponto B também está à beira do colapso. Xiongei respondeu com expressão tensa. Eu sei. Mas atrás do ponto B há apenas zona desabitada. Se o ponto A cair, a cidade de Shangyuan pode ser invadida por feras mutantes. A decisão foi tomada. Os oficiais concordaram em silêncio. Sem objeções, reforcem o ponto A imediatamente. O setor está sendo defendido pela 158ª Divisão sob comando de Sununji. Xiongei deu a ordem final, mesmo que reste apenas um soldado, essa linha não pode cair. Enquanto isso, no acampamento da 1.182 Divisão, e o Fei andava de um lado para o outro nervoso. Quanto tempo ainda vamos ficar nesse inferno? 2 dias. Lu Seng estava sentado calmamente limpando sua Crimson Dragon Pater Spear. Ele perguntou casualmente, o exército realmente não pode enviar reforços? E o Fei respondeu, o problema não é soldados. É falta de generais de alto nível. Na mente do general, Lu Seng era um verdadeiro fenômeno. Lu Seng, você parece um veterano de 4 anos de guerra. O mais assustador não era apenas seu poder, era sua resistência infinita. Você é realmente um monstro em forma humana, disse Yu Fei. Lu Seng respondeu educadamente, estou apenas fazendo minha parte. Do lado de fora da tenda, uma grande formação de soldados estava esperando. Todos levantaram a mão em saudação militar. Em apenas 5 dias, Lu Seng havia conquistado o respeito absoluto de toda a 1.182 Divisão. Nesse momento, os soldados comuns respeitavam Lu Seng tanto, ou até mais, do que o próprio comandante Yu Fei. Para eles, ele era praticamente um talismã vivo da vitória, só a presença dele no campo já levantava a moral de todo mundo. Que seu caminho seja pavimentado com vitórias, gritaram todos em uníssono. Alguns cerraram os punhos em adoração silenciosa, enquanto outros cochichavam sobre o jovem gênio destinado a alcançar os mais altos níveis do ranking militar estelar. Na periferia da multidão, Dong Qin observava Lu Seng com um olhar intenso e firme, mas no instante em que ele virou na direção dela, desviou os olhos timidamente. Lu Seng, cujos sentidos eram tão afiados quanto sua lança, percebeu imediatamente o pequeno movimento de recuo da sua noiva. Um lampejo de dúvida surgiu em sua mente. Será que Dong Qin está se afastando de propósito? Será que eu fiz algo para ofendê-la? Ele se perguntou se sua ascensão repentina em poder e status havia criado uma barreira invisível entre os dois. Ainda assim, hesitou em tocar no assunto, com medo de deixá-la ainda mais desconfortável. Lu Seng enfiou a mão no bolso,
e seus dedos tocaram a superfície fria e lisa de 2 pingentes de jade que ele havia preparado. Seus olhos brilharam com uma luz pensativa enquanto ele encarava a escuridão. Bom, murmurou para si mesmo, quem realmente consegue entender o coração de uma mulher? Nesse momento, Qin Shaojun se aproximou com um sorriso provocador nos lábios e deu um leve soco amigável no ombro de Lu Seng. Olha só, se não é o herói lendário da nossa divisão. Vai sair por aí fazendo outro milagre? Lu Seng soltou um pequeno sorriso cansado. Por favor, instrutor Qin, pega leve com as brincadeiras. Na verdade, instrutor Qin, eu queria pedir um favor. Você poderia entregar isso para a instrutora Dom por mim? Lu Seng entregou 2 delicados pingentes de mitril jade. Qin Shaojun os pegou por instinto, e seus olhos se arregalaram ao notar a qualidade do trabalho. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Lu Seng deu um tapinha firme em seu ombro e desapareceu na noite como um fantasma. Qin Shaojun ficou parado, piscando para o espaço vazio onde o jovem estava. Espera, ele já foi. Qin Shaojun examinou os pingentes sob a luz da lua e soltou um assobio baixo de admiração. Foi ele mesmo que esculpiu isso? O nível de detalhe é incrível. Mas antes que pudesse admirar melhor a peça, uma sombra esguia passou diante de seus olhos. Me dá isso! Dom Qinsu disse de forma brusca, arrancando os pingentes de mitril jade de suas mãos com a velocidade de um raio. Ela lançou um olhar frio por cima do ombro, com a voz afiada como uma lâmina. O que você está olhando? Cuida da sua vida! Sem esperar resposta, ela se virou e saiu andando, deixando Qin Shaojun tossindo na poeira atrás dela. Qin Shaojun ficou sem palavras por um momento antes de finalmente gritar para as costas dela, você ficou completamente maluca. Mas Dom Qinsu nem reagiu. Ela apertou os pingentes de jade contra o peito, sentindo um raro calor se espalhar pelo coração. Enquanto isso, a quilômetros dali, Lu Seng se movia como um borrão. Com a Crimson Dragon Spear na mão, ele avançava pelas ruas destruídas de uma cidade em ruínas. Suas botas de combate de liga metálica levantavam nuvens de poeira cinza, o único sinal de sua passagem por aquilo que um dia foi uma metrópole próspera do Long Country. Um século de incidentes implacáveis do Zarfirou havia transformado esse antigo centro urbano movimentado em uma cidade fantasma. Agora, as grandes avenidas estavam cobertas por 100 anos de poeira e pelas cicatrizes de uma civilização em declínio. Lu Seng diminuiu o ritmo, passando da corrida para um passo calculado enquanto seus olhos examinavam os arranha-céus ocos que se erguiam como lápides de cada lado da estrada. Daqui a alguns séculos, essa selva de concreto provavelmente seria totalmente retomada pela floresta primordial. Lu Seng manteve um aperto firme em sua lança enquanto avançava entre os restos da cidade, com os sentidos totalmente alertas. De repente, uma perturbação estranha no que ao redor chamou sua atenção, fazendo-o parar instantaneamente. Sua silhueta tremulou e desapareceu como uma bolha de sabão estourando enquanto ele liberava sua energia mental para mapear a área. Morre! Morre logo! Ha ha ha! Um soldado solitário, com o uniforme encharcado de sangue e o rosto coberto de sujeira e ferimentos, gritava de forma histérica. Ele estava no meio dos escombros, segurando uma metralhadora pesada apoiada no quadril e disparando uma chuva de balas contra uma horda que se aproximava, em um desespero totalmente enlouquecido. Parecia preso entre o choro e uma gargalhada insana. 2 bestas enormes e corpulentas estavam na borda da chuva de tiros, aparentemente completamente indiferentes às balas. Elas mostravam os dentes amarelados e lambiam os lábios lentamente, encarando o soldado gritando como nada mais do que um aperitivo barulhento. De repente, a metralhadora fez um clique metálico oco. Droga! Acabou a munição, sem mais balas. A risada do soldado desapareceu, substituída por uma determinação sombria e suicida. Então é isso? Querem um pedaço de mim? Vamos todos pro inferno juntos! Ele rasgou violentamente o casaco de combate, revelando um colete preso com 8 granadas explosivas do tamanho de punhos. Seus olhos estavam arregalados e injetados de sangue enquanto seus dedos avançavam para puxar o pino.
De repente, uma força invisível e esmagadora caiu sobre ele como um peso físico, prendendo seus braços ao corpo e travando suas articulações. O que? Eu não consigo me mexer. Ele lutou freneticamente, com o coração martelando no peito. Quando as feras ferozes se aproximaram, o hálito quente e podre delas atingiu seu rosto. Nesse instante, um terror primitivo finalmente rompeu sua loucura. Ele encarou as bocas da morte diante de si, os olhos cheios de um desespero profundo e amargo enquanto esperava pela mordida inevitável. Nesse último instante, um pé envolto em energia espiritual brilhante desceu do céu e esmagou o concreto. A voz de Lu Seng, calma e firme, atravessou o pânico do soldado. Não desperdice sua vida tão facilmente. O fim de um guerreiro deve servir a um propósito maior do que simples ressentimento. O soldado ergueu a cabeça, atordoado demais para falar, incapaz de entender a chegada daquele estranho. Lu Seng estava diante dele, banhado pela luz da lua, liberando uma aura pesada e sufocante de um lorde demoníaco de alto nível que parecia congelar até o ar. As feras predadoras ficaram imediatamente paralisadas por um terror instintivo. Antes mesmo que o soldado piscasse, um brilho prateado passou, e as cabeças dos dois monstros simplesmente desapareceram, substituídas por jatos de sangue escuro. O homem piscou várias vezes, com a mente se despedaçando enquanto tentava entender se aquilo era um sonho febril ou uma alucinação antes da morte. Uma besta comum de rank 6 normalmente exigia uma equipe inteira de artistas marciais de elite para ser derrotada. Mas aquele jovem as havia eliminado com um simples olhar. Toda a lógica marcial do soldado foi destruída. Foi apenas quando ele percebeu a nuvem de pequenas facas voadoras extremamente afiadas orbitando o jovem que a verdade surgiu. Um espiritual psichir, claro, mas ser tão poderoso assim, Lu Seng, com as mãos casualmente nos bolsos, perguntou em um tom frio e distante, a qual divisão você pertence? A Ordem. O homem imediatamente ficou em posição de sentido, seu treinamento militar superando o choque enquanto ele saudava. Tenente-Coronel Lee King da 835ª Divisão, reportando-se, senhor. Ele ficou rígido como uma estaca, embora suas mãos ainda tremessem levemente. Ao olhar para Lu Seng, percebeu de repente o quão jovem ele era, mal tinha 20 anos. Naquele momento, ele entendeu que estava diante de um futuro general, talvez até um santo. Lu Seng vasculhou sua memória. O mapa tático de Yufei mostrava a 835ª Divisão como uma unidade de elite vizinha, com equipamentos superiores e artistas marciais de maior patente. Por que você está aqui sozinho? A 835ª expandiu seu perímetro até tão longe? Lu Seng examinou os arredores desolados. A linha de batalha da 835ª realmente chegou até este setor. O rosto do tenente-coronel caiu. Uma risada amarga e vazia escapou de seus lábios. Com a voz falhando, ele respondeu, não, é porque a linha foi completamente rompida horas atrás. Não existe mais perímetro. A expressão de Lu Seng se endureceu em puro choque. O quê? Ele encarou o oficial incrédulo, a voz ficando mais grave. Diga isso de novo. A linha de batalha foi totalmente comprometida? A 835ª caiu. Você tem certeza disso? Lu Seng exigiu. Sem esperar resposta, uma explosão de energia espiritual roxa vibrante surgiu dele, saturando o ambiente enquanto ele expandia seus sentidos ao limite absoluto. Lee King sentiu uma onda invisível de força sair de Lu Seng, tão poderosa que parecia um furacão tentando arrancar sua alma. A pressão espiritual do garoto era tão densa que parecia perfurar seu próprio ser. Lu Seng não estava se segurando. Ele liberou uma maré gigantesca de poder mental que varreu as ruínas em um raio cada vez maior. Depois de um silêncio tenso, ele recolheu a energia, seus olhos brilhando com uma luz sombria e perigosa. Lu Seng encarou o tenente-coronel. Essa brecha, o comando regional já foi notificado? Há reforços a caminho para fechar essa falha. O oficial, agora suando sob o peso do olhar de Lu Seng, respondeu com voz rouca, enviamos o relatório para o QG horas atrás. Eles prometeram que reforços estavam a caminho e ordenaram que segurássemos a posição a qualquer custo.
Mas quando a linha colapsou completamente, a última transmissão que recebemos foi uma ordem geral para recuar e reagrupar. Então por que você ainda está aqui em vez de recuar? Perguntou Lu Seng. O homem abaixou a cabeça em silêncio pesado, cheio de tristeza. Por fim, murmurou, nosso comandante se recusou a abandonar a posição. Ele morreu na brecha, lutando até o fim. Nós escolhemos ficar. Queríamos levar o máximo possível desses bastardos conosco antes de cair. Não importa onde morremos, contanto que morramos ao lado do nosso comandante. Lu Seng ficou em silêncio por um longo momento antes de perguntar, quais são as consequências táticas se esse setor continuar aberto? Li Yiking olhou para o horizonte oeste, a voz tremendo de medo. A brecha vai se expandir. Ambos os flancos da frente serão cercados e destruídos. Se não contra-atacarmos e limparmos a área imediatamente, a horda vai ignorar nossas linhas e invadir as zonas civis seguras. Ele fez uma pausa e resumiu o horror em poucas palavras, incontáveis inocentes vão morrer. Um frio profundo tomou conta de Lu Seng quando o peso da situação finalmente se tornou claro para ele. A escala da tragédia que poderia acontecer era simplesmente enorme. Lu Seng assentiu lentamente, com expressão sombria. Eu entendi perfeitamente a situação. Sem dizer mais nada, o jovem se virou e começou a seguir para o oeste em um ritmo enganoso. Ele não parecia estar correndo, mas se movia tão rápido que sua silhueta ficava borrada. Ao vê-lo partir, o soldado finalmente percebeu para onde ele estava indo e gritou, Senhor! Esse é o coração da zona de guerra. Há legiões de bestas entrando por lá. Eu sei, respondeu a voz de Lu Seng ao longe, calma e fria. Vou ver se consigo dar uma ajuda na situação. Ver se consigo ajudar, o tenente-coronel ficou parado, perguntando a si mesmo se tinha ouvido errado. Ele olhou para a rua vazia, incapaz de compreender como uma única pessoa poderia tentar enfrentar uma zona de guerra inteira. Num instante, Lu Seng já havia desaparecido completamente de sua vista. Lu Seng se movia com a leveza do vento, atravessando os arranha-céus esqueléticos como um pássaro predador. Desde que seu poder espiritual ultrapassou o limite do Rank 7, ele dominou a arte do voo mental. Embora tecnicamente fosse mais lento do que sua corrida devastadora pelo chão, isso lhe dava uma vantagem estratégica enorme na movimentação. Em terrenos urbanos complexos, poder ignorar obstáculos era algo extremamente valioso. À medida que Lu Seng se aproximava da periferia da cidade, o som ambiente mudou para um caos ensurdecedor. Os rugidos primitivos dos monstros, o som rítmico das metralhadoras pesadas e as explosões da artilharia se misturavam com os gritos desesperados dos moribundos e os chiados alienígenas da horda. Lu Seng parou no topo irregular de um arranha-céu, bem na borda do distrito metropolitano. Dali, todo o campo de batalha estava exposto diante dele. Um cemitério de veículos blindados, tanques e carros civis havia sido empilhado para formar uma barricada improvisada de 5 metros de altura ao redor da cidade. A cena lembrava muito as simulações apocalípticas que ele tinha visto em sua vida passada. Essa era a última linha de defesa, e ela havia sido brutalmente rasgada. Até Lu Seng sentiu um choque ao ver a cena diante dele. A horda de bestas era literalmente uma inundação de sombras vivas, uma maré infernal avançando em direção à cidade. Ele conseguia sentir a presença de várias entidades de Rank 7 se movendo pelo campo de batalha. O único motivo de a brecha ainda não ter invadido completamente a cidade era um único foco de resistência que ainda lutava com tudo entre as ruínas da linha defensiva.